E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Melk Rodrigues e voltamos aqui com nossas reviews semanais de Become Elizabeth, dessa vez com um atraso de 2 dias. Para quem acompanha esse canal sabe que toda segunda-feira a gente tem vídeo da série Become Elizabeth aqui, mas devido uma correria que eu tava tendo nesse último fim de semana, esse vídeo está saindo na quarta-feira. Eu avisei tudo isso lá no meu Instagram, então eu já digo para vocês, galera, me sigam lá no Instagram, @melkrodriguesoficial, porque lá eu atualizo vocês se tem alguma mudança no cronograma daqui do canal, e é muito importante também que às vezes eu dou algumas dicas extras somente por lá. Então me sigam lá no Instagram para vocês ficarem por dentro também da programação aqui no canal. Então galera, Become Elizabeth veio aí com o episódio 6, que já estamos encaminhando, digamos assim, para a reta final, né? E depois de um episódio 5 assim absurdo, que realmente explodiu minha cabeça, agora temos esse 6º episódio. Foi um pouco mais morno, mas teve sim algumas coisas bastante interessantes. No episódio 5, a gente lembra que o Thomas, ele tentou de uma certa forma raptar o rei, ele foi descoberto, foi uma loucura, foi um alvoroço, e no finalzinho do episódio o pai do Robert chega com mandado de prisão para Elizabeth. O episódio já abre com o Thomas detido, né, e ele tá ali na Torre de Londres, e o irmão dele vai até lá e tenta fazer ele falar alguma coisa, né? Tipo, fazer alguma confissão, se ele é inocente ou não, ou se ele é culpado. E até o momento ele se recusa ali a falar, ele tá muito relutante com toda a situação. A Elizabeth, quanto isso, ela tá sendo mantida ali no local, ou seja, ela não pode sair, é como se ela tivesse meio que em prisão a domicílio, a gente pode dizer assim. E o pai do Robert chegou lá com uma carta dizendo ele que é uma confissão da Cat, né? Como se, eu entendi nessa hora que ele meio que queria forçar a Elizabeth, eu não diria testemunhar, mas tipo a se entregar. Eu acho que ele pensou, com o testemunho da Cat, com a confissão da Cat, talvez a Elizabeth vai abrir o jogo e vai falar que ou Thomas realmente é o culpado, ele realmente fez isso, ou ela é cúmplice, né? Porque até então eles estavam desconfiando que a Elizabeth poderia ser cúmplice do Thomas. Mas a Elizabeth, que não é boba nem nada nessa hora, ela tirou dela da reta e falou, olha, se o Thomas realmente fez o que fez, como você está dizendo, então ele merece a pena de morte. Então o pai do Robert acaba mudando seus conceitos, conversa com o Robert e fala, vai até ela e fala que ela tá livre, que os guardas já vão embora, e aproveite para se despedir dela também, porque eles iam fazer uma outra missão em Norfolk. Aí o Robert vai até lá, a Elizabeth ainda tá meio que relutante assim com ele, e eles conversam, tem uma conversa assim bem séria, bem tensa, porque gente, é aquilo que eu tava falando nos vídeos anteriores. O Robert, ele gosta muito da Elizabeth. E quando ele viu toda essa baboseira, na verdade, essa palhaçada que tá acontecendo, dela acabar se entregando pra um homem que... Cara, o Thomas, ele pode até dizer que gostava dela, mas na verdade eu acho que ele tinha um certo feitiço por ela. Entendeu? Eu não diria que seria amor, uma paixão, o que o Thomas sente por ela. Ao contrário dela pelo Thomas. Então o Robert acho que pensa, cara, eu tô aqui, eu sou praticamente da mesma idade dela, eu gosto dela, eu quero ver o bem dela, mas ela não olha pra mim, ela só quer saber desse cara criminoso e tá à beira da morte, né? Tá no corredor da morte, a gente pode dizer assim. Então, por mais que o Robert não tenha falado com a Elizabeth com essas palavras que eu citei aqui, a gente que tá assistindo, a gente que conhece o personagem ao longo da série, percebe nas entrelinhas, no olhar. A troca de olhares dele é muito verdadeira com a Elizabeth, então você que é um público mais observador, dá pra notar esses olhares, esses pequenos gestos que o Robert gosta muito dela, e não é um gostar apenas de amigo. Depois de toda essa confusão, o conselho vai até o rei para pedir autorização para o mandado de morte do Thomas Seymour. Então o Edward fica até achando meio estranho. Peraí, mas o Lorde Protetor tá sabendo disso? Aí eles falam, não, a gente veio primeiro pro senhor, né, porque o senhor é o rei. Ele, mas as minhas decisões são tomadas juntamente com o Lorde Protetor. Aí eles começam a falar um monte de coisa lá, que o Lorde Protetor não é tão de confiança, que essa decisão cabe ao senhor e tal. Eles colocam um monte de coisa lá, na verdade eles meio que têm uma parcela de razão, então acabam convencendo ele de aceitar
assinar o decreto. Depois disso, eles vão até o próprio Lorde Protetor para fazer com que eles assinem, e obviamente ele ficou revoltado porque ele estaria sentenciando o próprio irmão dele à morte, certo? Tem muito o que fazer, porque a decisão do rei já foi tomada, então cabe ao Lorde Protetor assinar, ou seja, concordar com o que aconteceu e concordar que tecnicamente o Thomas, o irmão dele, cometeu um crime sim. O pai do Robert, juntamente com ele e uma galera, chegam ali em Stanfield Hall, em Norfolk, onde fica um tal de Rob Sart e sua família, que até a filha desse cara meio que ficou olhando assim um pouco pro Robert, meio que gostou um pouco dele, e eu não gostei nada disso, velho, porque pra mim o Robert tem que ficar com a Elizabeth e só minha opinião importa. E eles vão conversar justamente de tudo isso que tá acontecendo, de toda essa guerra, essa intolerância religiosa que tá acontecendo. É tanto que tem até uma cena que eu achei uma cena muito impactante, que tem um casal andando a cavalo, eles veem uma mulher ali ajoelhada com o filho, gritando, ah, por favor, me ajuda, meu filho tá doente. Eles falam o que aconteceu, e veio um monte de gente e tira eles dos cavalos e mata eles. Nossa, eu achei uma coisa assim absurda. E eles falam, ah, seus protestantes de merda e tal. Cara, realmente tá de fato acontecendo uma guerra e é uma intolerância religiosa. É incrível como isso aconteceu nos anos 1500, mas é tão atual, se é que vocês me entendem. Bom, depois disso, o Lorde acaba falando pro Thomas da assinatura, e o Thomas Seymour, obviamente, ele ficou super revoltado, ficou pé da vida, chamou ele de, que você é o Caim, que o Caim matou Abel e você acabou de assinar minha sentença de morte, você me matou, tá feliz agora? Começa-se uma discussão absurda entre eles e, na verdade, os dois, eles estão errados em um ponto e estão certos em outro. O Thomas, sabendo que ele vai morrer de qualquer jeito, então ele escreve um bilhetinho, né, para poder entregar para Elizabeth posteriormente. E eu já vou chegar nessa parte na hora que chegar o momento chave. Bom, o Lorde Protetor, ele acha que a Mary, ela está conspirando contra o rei, que ela quer planejar alguma coisa, porque ela meio que assumiu o posto de protetora, né? Ou seja, de auxiliar do rei, porque ela acha que o Lorde Protetor, ele não está apto para este cargo. Então o Lorde Protetor tem a brilhante ideia, posso dizer assim, de tirar o rei e mandar para outro lugar totalmente diferente. Então nesse momento aparece o filho dele, que, gente, ninguém sabia que ele tinha um filho, e muito menos um moleque daquele tamanho. E, incrivelmente, esse moleque também se chama Edward, e ele é a cara do Edward. Ele é a cara do outro Edward. Então ele até perguntou, quem é esse? Ele é meu filho. Então o Lorde pede para ele entregar a carta, né, para ir até Norfolk para entregar uma carta para o pai do Robert, certo? E até o Edward rei fica assim, cara, então quer dizer que ele é meu primo? Porque até então esse garoto não tinha aparecido na história, nem sequer foi mencionado ele. Agora sim, vamos para o momento da execução do Thomas. Na hora que chamaram ele lá, né, porque, nossa, chegou a hora, vamos e tal. Ele primeiro ficou pé da vida, porque eles tentaram tirar ele à força. E ele falou, olha, enquanto a minha cabeça estiver aqui nesse corpo, eu sou o alto-almirante de não sei o que, então vocês me respeitem. Então ele fala com o Richard, que é um daqueles servos, eu posso dizer assim, que foi cúmplice dele quando ele invadiu lá pra raptar o rei, e fala pra ele, olha, eu preciso que você entregue uma carta para Elizabeth, tá dentro do meu sapato, por favor, me prometa que você vai entregar pra ela. E enquanto isso, a Elizabeth tá sozinha ali no quarto, e a Mary chega até lá, e ela fala, achei que você precisasse de uma companhia. E ela fala, não, eu acho melhor, eu prefiro ficar sozinha. E a Mary fala, nessas horas ninguém prefere ficar sozinha. Então a Mary ficou ali com ela. Chegou o momento da execução, nisso o Lorde juntamente com o Edward já tinham fugido dali. Então o Thomas foi recebido com muitas vaias, com muitos insultos. Ele chega lá no momento, né, no local que vai ser feita a execução, e ele olha assim pros lados e vê, nossa, ele nem sequer veio assistir. Um dos caras que faz a execução lá, que tem um nome específico pra isso, mas eu não lembro, fala se você tem alguma confissão, alguma última palavra a dizer. Ele, não, bora acabar logo com isso. Aí pede pra ele ajoelhar, e ele olha
pro Richard, que tá ali com as roupas dele, segurando as roupas dele, e fala: você vai cumprir a promessa? Aí o Richard fica com aquele olhar estático, ele: Richard, você vai cumprir a promessa? E o Richard, ele não se aguenta e fala: olha, ele quer que eu mande uma carta pra Princesa Elizabeth, tá dentro do sapato. E ele fica pé da vida, quer avançar nele, e os guardas seguram ele, colocam ele, ajoelham ele novamente, e nesse momento o Richard segura a cabeça dele e pede pro cara: vamos acabar logo com isso, e ele corta a cabeça do Thomas. Eu não vou mostrar o print aqui, galera, da cabeça dele cortada, porque senão isso pode dar problema pra mim aqui, mas foi uma cena bem forte, e principalmente porque eu não esperava essa reação do Richard. Eu achei a reação dele bem inesperada. Eu jurava que ele iria de fato amarelar, e ele tomou coragem assim nos últimos segundos, eu posso dizer assim. Lá em Norfolk, o filho do Lorde Protetor chegou e entregou a carta lá pro pai do Robert, certo? Eu sempre me esqueço do nome do pai do Robert, mas tá tudo certo. Só que antes eles tinham falado que era pra ele ter clemência, né, pelos protestantes, alguma coisa assim, pelo pessoal que se rebelou, né? Que era pra ter clemência e pelo menos um ia servir como exemplo. Só que acontece que o pai do Robert surtou e mandou matar todo mundo. Não, enforca essa galera toda. Vai, pode enforcar. E o Robert ficou assim, completamente impactado, porque ele não esperava que ele iria tomar essa decisão, porque foi auxiliado, né? Ele foi auxiliado para ele ter clemência, e ele não. Pode executar todo mundo aí, manda enforcar tudo, e ele enforca os caras lá na torre, e a galera fica naquela gritaria, fica uma coisa totalmente absurda. E o Robert ficou assim, impressionado, porque não esperava essa atitude do pai dele. E depois disso, ele acaba assumindo o posto de Lorde Protetor. Ele vai até o local onde o Seymour, né, o irmão do Thomas, ele levou o rei Edward para lá e fala: olha, você não está apto para continuar nesse cargo, a partir de agora eu serei o novo Lorde Protetor, vim trazer o rei comigo, você tá fora dessa jogada. Até o rei, o Edward, que é muito bocó, meu Deus do céu, esse moleque é muito bocó, gente, desculpa. Ah, então você é o meu salvador, não sei o que. Ah, majestade, eu vim te levar daqui, né, vou te levar de volta para casa. Então, a Elizabeth e a Cat se encontram novamente, tem aquele climão. Tem uma pequena nostalgia, mas ainda há um climão, porque a Elizabeth meio que acha que a Cat traiu ela, e talvez a Cat também acha que a Elizabeth a traiu. Então tá um climão estranho ali entre elas, que eu quero ver como que isso vai se desenrolar no próximo episódio. Então, passado tudo isso, a Elizabeth é chamada ali na sala do rei, ele pede para todo mundo deixar os dois a sós, e ele entrega a carta que o Thomas escreveu antes de ser executado, que era adereçada a ela. E ele fala: olha, pode pegar, eu nem li. E ela meio que, pra provar que estava do lado do irmão, ela pegou a carta, nem sequer abriu e jogou na fogueira. Ela fala: ó, isso aqui não me interessa mais. Então o Edward abraça ela e acaba o episódio. Então, galera, gostei muito desse episódio. Tenho algumas ressalvas, porque muita coisa ficou meio que, eu poderia dizer, em aberto. Não foi bem aberto, talvez não foi muito bem desenvolvido, principalmente essa jogada da Elizabeth, de toda hora ela tá mudando de lado. Obviamente a gente percebe que ela está tentando manter essa postura de forte. Não ligo se o Thomas morreu, porque ele merece morrer mesmo, porque ele é um criminoso, quando na verdade ela estava se corroendo por dentro, porque ela amava o cara. Obviamente, acho que foi o único homem no mundo que ela amou. E o Robert tá ali, prontinho para dar muito amor e carinho para ela, e a Bocó não quer. Eu não me conformo, velho. Fiquei bastante chocado, sim, com a morte do Thomas. Acho que foi o ápice do episódio. Teve algumas coisas bem relevantes, tanto que eu nem comentei aqui. Acho que o episódio 5, na minha opinião, até agora é o melhor de todos. Acho que ele foi o auge, a explosão de tudo que vimos aqui da série até então. E eu tô muito curioso pra saber o que vai acontecer nesses dois últimos episódios. Eu não tô correndo atrás, galera, da história real, do que realmente aconteceu, dos fatos,
justamente para ter esse elemento surpresa, para ter essa sensação de novidade. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que atrasou um pouquinho, mas estamos aqui de volta. Não se esqueça que na sexta-feira, se tudo der certo, estarei comentando aqui o penúltimo episódio de El Refugio, que tá muito boa essa série também, galera. Continue ligado aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho das notificações e deixar seu comentário aqui o que você tá achando da série, e logo logo a gente vai estar trazendo novos vídeos também, beleza? Beijão e até a próxima!